Olá, nós voltamos hoje no Roda Viva. Você acompanha aqui uma entrevista com a nossa convidada de hoje, que é a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, especializada em medicina do comportamento. Doutora Ana Beatriz, no passado se costumava dizer o seguinte: quando o indivíduo estava fazendo uma coisa dessa, ele está endemoniado, né? O demônio tomou o corpo dele. O povo diz bastante isso. É por isso que os psiquiatras e os exorcistas são tão parecidos? Eu não sei se são parecidos. Eu costumo dizer o seguinte: é uma argumentação muito usada pelos psicopatas para justificar seus crimes, né? Eu recebi um santo, um caboclo, quer dizer, isso é injustificável. Doutora, o Maurício de Lima, ele quer saber por que a maioria dos psicopatas é formada por homens. E tem algumas mulheres também perguntando isso. Na realidade, a gente sabe que a estatística prova que você tem, em média, 3 homens para uma mulher. Eu tenho muita dúvida em relação a essas estatísticas. Por quê? Porque eu acho que existe mulher psicopata também, não tenho a menor dúvida. Mas a psicopatia da mulher é mais camuflada. Ela não é tão aberta e tão violenta como o homem, por razões até hormonais. É muito difícil você ver uma mulher serial killer. Mas não é incomum você ver uma mulher, por exemplo, prostituir sua filha. Né? Seria um tipo de psicopatia também. Né? Então, por exemplo, é muito difícil você ver uma mãe, pelo menos nunca vi relato, abusar sexualmente de um filho. Mas ela vende sexualmente aquele filho ou aquela filha. Entendeu? Então, eu acho que essa proporção não é tão diferente como as pesquisas apontam, é porque a gente está acostumado a ligar a psicopatia ao crime, a coisa mais grave, a coisa da agressão física, do esquartejar. E a mulher, ela exerce uma maldade que é muito mais dissimulada, como ocorre no bullying. As meninas no bullying, elas costumam isolam as outras por fofoca, por intrigas, cyberbullying. Uma coisa mais articulada. Exatamente. E os meninos fazem uma violência muito mais física e, às vezes, sexual, de intimidação. Doutora Ana Beatriz, o fator comportamental, o fator social, o fator de organização da sociedade, a gente percebe que hoje a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas separadas, sozinhas, do que tinha no passado. Famílias mais disfuncionais. Famílias mais né? disfuncionais e tal, e há inclusive quem acha que o amor acabou, o amor romântico acabou. E que são poucos os casais felizes. Estive olhando uma pesquisa aqui, nessa frase é do Gicovati, inclusive. São pouquíssimos casais felizes. A senhora acha que essa separação, porque no fundo, se você está sozinho, você vive individualmente. Né? Esse individualismo, que de certa forma é fruto da sociedade que a gente vive, da sociedade de massa. Hoje existe a loja de conveniência, né, porque eu não sei mexer na cozinha, mas está tudo prontinho, eu vou lá e compro, etc. E outras pessoas agem dessa mesma forma. Isso tem alguma contribuição para essas transformações pelas quais a sociedade está passando? Eu não tenho dúvida, por exemplo, a filosofia dos tempos modernos é traduzida pelo individualismo. Né? Isso é, digamos assim, a filosofia dos nossos tempos. E o individualismo, ele prega uma coisa muito simples: o prazer do indivíduo acima de qualquer coisa. Quer dizer, que essa teoria foi formada a partir da valorização do indivíduo. Foi o que a gente falou. Só que tem que se perder o eixo, né? Até que ponto a minha satisfação esbarra na lesão ao outro. Né? Então, nossos tempos, ele é calcado em: eu posso fazer tudo é possível e tudo é aceitável para minha autossatisfação. E isso bate exatamente, estamos criando uma sociedade em que o altruísmo está saindo pela janela e que a gente não considera nunca o outro. Eu tenho que me satisfazer. E nisso a gente vê, inclusive, por exemplo, hoje, a dificuldade dos pais exercerem o seu papel de pai e mãe. O pai e mãe hoje falam assim: não vou tirar o celular dele porque ele vai ficar zangado comigo. Quer dizer, o pai e mãe hoje estão com uma sensação de que tem que agradar o filho e não educar. Uma criança de 16 anos não pode beber. Aí fala assim: mas todo mundo bebe, ele vai beber. Não pode beber. Aí não diz não. Essa sociedade é uma sociedade que não consegue colocar limites, é isso? Com certeza. Eu acho que as Porque pessoas isso têm muita dificuldade. Beber. E amor é isso, né? Amor é colocar limites. É proteger o outro. Do momento Agora, que eu não ponho limites, eu não exerço amor. É mais difícil com os casais separados?
Eu acho que os casais separados, com raras exceções, eu acho que tem separações, tem casais que são separados e têm uma relação maravilhosa em benefício dos filhos. Mas a grande maioria das separações se faz com grandes desentendimentos e mágoas pessoais e que acaba havendo uma disputa da criança. E nessa disputa, os pais acabam cedendo para conquistar a criança. E aí se inverte, né? Porque a criança vira o ditador que dá as regras da ordem moral e ética daquela casa. E como é que vai ser ele quando adulto? Eu acho que ele vai querer sempre ter seus desejos plenamente Ele vai ser um satisfeitos, tirano. porque ele sempre fez isso. Ele joga com um e joga com o outro. Professora, por falar em limites, pode-se ou não pode bater Falar nas crianças? Por falar em limite, está se discutindo uma lei, um estatuto que Uma vai palmada. proibir os pais de tocarem nas crianças. Do ponto de vista da organização da família e da construção, da educação, Mas eu acho absolutamente possível dar limites sem bater. mas o que a senhora acha de colocar isso numa lei? Eu acho que não seria necessário, né? Se a gente tivesse uma formação ética bem mais valorizada, não seria necessário. Até porque a criança, ela quer muito o prazer de saber o que fazer, de brincar, de se divertir. Se você quer punir uma criança, tire aquilo que dá prazer. Ela vai entender rapidamente, você não precisa torturar uma criança. Então, fica mais fácil o pai bater. Porque ele não precisa ter o trabalho de ir lá, desconectar o computador para ele não jogar, levar o chipzinho do celular para ele não usar. Dá trabalho, dá limite. Agora, É mais fácil dar uma batida, só que tem que aquela batida, aquela palmada, não tem repercussão. violência física contra as crianças, a senhora que atende criança, lida com família, isso é um problema no Brasil? É uma coisa que mereceria uma legislação É específica? muito maior do que a gente pensa. É muito maior. Mesmo nas famílias de classe média, mesmo nas famílias supostamente educadas? É a mesma coisa que quando você vai ver, a pedofilia é democrática. Ela ocorre na classe baixa, na classe média, na classe alta, nas mesmas proporções. Tá? E hoje a gente sabe que o maior assediador é pai. Em alguns países do mundo existe a castração química, não é? Que muitas vezes é voluntária, me parece que na França é voluntária, a pessoa pode optar por ela ou não. Em outros países eu acho que ela é compulsória. O que a senhora pensa disso? É uma forma de impedir que o pedófilo volte a... Tem um projeto, né? Tem Eu um projeto queria desse acreditar. É no engraçado Congresso, tem um projeto sobre isso. que isso funciona em alguns pedófilos, né? E não todos. Tem um projeto. A gente teria que separar. Mesmo assim, seria muito simples dizer assim, todos respondem à castração química, mas a verdade é que alguns não. Como a gente vê isso até no mundo animal, nem todo animal castrado deixa de ser violento. Não resolve, então. Alguns casos, sim. Quando existe essa violência, está ligada, tem um componente hormonal muito grande, mas tem alguns que não têm essa ligação tão direta. É um pouco mais complexo. Doutora, voltando um pouquinho à convivência social, muitas perguntas dos nossos telespectadores ainda falando sobre psicopatas. A Ana de São Paulo, ela quer saber como lidar com o psicopata que está próximo de você no seu convívio social, como a Cláudia comentou, no trabalho, na vizinhança, no dia a dia. Olha, primeiro, o psicopata que está geralmente perto de você, ele em geral, e raramente, ele irá matar, tá? Para ninguém entrar em desespero. A melhor maneira... moderado. Exatamente. Ele vai sempre matar o quê? Sonhos, ilusões, projetos de trabalho, sonhos de crescer numa carreira. Ele sempre vai deixar um rastro de destruição. Mas a melhor maneira de lidar com o psicopata é manter uma distância educada. O que é distância educada? Porque o psicopata ele só consegue te prejudicar quando você cai naquela sedução. Ele começa a se botar como um ombro amigo, aí você vai se abrindo, você vai dizer, nossa, essa amiga é fantástica, e ele depois vai sempre usar o material que você forneceu de fragilidade contra você. Então, Mas e aí, como é que a gente sabe? Difícil. mas vem Como é cá, que a gente quanto tempo a como é gente que- leva para designar alguém amigo? Porque as pessoas hoje, começou um trabalho, aí chega uma pessoa nova, fantástica, maravilhosa, todo mundo acha fantástica aquela pessoa. Aí todo mundo sai se abrindo. Eu acho que a amizade é uma coisa muito séria. Eu nunca fiquei amigo de uma pessoa que pelo menos eu não convivi 2 anos e precisei passar por situações e ver como é que funcionava. Porque é muito fácil as pessoas funcionarem
nas horas boas. Nas horas ruins, as Essas pessoas começam a se poderão mostrar. ser mapeadas geneticamente, se fala em mapas genéticos, para saber se a Ainda pessoa tem não. tendência a doença A, doença B, etc. Ainda não. Ainda não. Porque não tem um gene específico, existe uma composição genética, tanto que a genética para a psicopatia não é uma fatalidade. Por exemplo, você pode ter um pai psicopata, uma mãe que não é psicopata, terem 3 filhos. Os 3 podem ser não psicopatas, mas a probabilidade de um dos 3 existe. Então, é um jogo de probabilidades e não de fatalidade. Voltando agora... Então, é muito mais complexo, porque não é um determinismo de um único gene, como é síndrome de Down, como são Cor do algumas... olho, etc. Exatamente. Então, não é tão assim. O que a gente vê hoje, que você pode fazer, é observar o funcionamento cerebral dessas pessoas perante situações que despertariam determinadas emoções que neles não despertam. Voltando à questão do bullying, nós vemos algumas decisões judiciais condenando tanto pais quanto escolas que não tomaram aí providência em relação a crianças Agressão, Você acha que é esse o caminho? Eu acho que tem que começar a ter um caminho, né? Porque hoje Pernambuco já tem uma lei, né? Que foi sancionada em dezembro. Curitiba, Porto Alegre. Eu acho que, num primeiro momento, isso vai ser necessário, porque a maioria das escolas, olha que coisa interessante, o bullying hoje é muito mais problemático na escola particular do que na pública. De uma certa maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê essa violência contra a criança, inclusive no território escolar. Então, hoje, uma escola pública ela tem um protocolo de acionar o conselho tutelar, os promotores da educação, e a coisa pode ainda ser desenvolvida. Tem quase o conselho funciona quase como um poder jurídico ali que orienta e vai tomando apoio, dando apoio à escola, os pais das vítimas e organizando. Agora, as escolas particulares, por incrível que pareça, o bullying ainda não tem quase providências, porque as escolas particulares acham que admitir que existe bullying é um marketing negativo, quando é uma besteira, porque toda escola tem bullying. A diferença é a postura que as escolas vão ter perante o ocorrido. Não há também um certo... É uma propaganda enganosa dizer que aqui não temos bullying. Não há um certo modismo quando se aborda esse assunto? Eu já vi que alguém já falou aqui que eles existem há muito tempo. Não, Essa o modismo forma, não é expressão, pelo seguinte, porque da de mesma repente vira maneira... uma moda, todo mundo, talvez até por causa da expressão inglesa, bullying, né? Não, o bullying, ele vem da coisa inglesa bully, que quer dizer agressor, valentão, é aquele que impõe a sua força, se impõe através da força Você física. pega a literatura toda conta isso desde o século XIX. Sim, por isso que eu estou dizendo, desde a Idade Média. é um acho que Nós fenômeno. já fomos vítimas também, né, na Exatamente, escola. exatamente. Aí, de repente, alguém É põe um o nome fenômeno bullying. da relação. Não, a diferença é que, da mesma maneira como nós estamos criando uma sociedade extremamente complacente com corrupção, com violência, com banalização da vida humana, isso também está repercutindo no ambiente escolar, onde era para a gente ter reduzido as taxas de violência. Desculpa, A coisa está numa a violência senhora acha muito que nós grande. convivemos com uma sociedade que banaliza a vida humana? Então, Banaliza? olha um pouco para a história. Olha Eu acho olha o que até- eu aconteceu aí acho atrás. até que nós Não tem temos nada acontecendo melhorado. atualmente, o horror que ocorreu até pouco tempo atrás. Em que Eu entendo o que milhões você de tá pessoas... falando. Eu entendo o que você está Aquilo falando. sim é banalizar a vida Com humana. certeza, com Né? certeza. Aquilo- A guerra de Ruanda, que aconteceu há uns 10 anos, aquilo é banalizar a vida humana. Eu não vejo essa banalização da vida humana. A Bósnia. Oi? A Bósnia, há muito pouco tempo. Agora, você concorda que isso veio sempre de um ditador? Se essa banalização sempre vem acompanhada de um ditador? Essas mortes em massa, como você está descrevendo, sim, lógico, tem claro. uma cabeça Eu não estou falando de uma idealizadora. banalização, eu estou falando de mundo democrático. Não, eu acho que o ser humano até tem evoluído em termos de legislação, mas eu acho que a gente ainda está longe de ter valores de altruísmo. Mas Tá longe. eu acho que a questão que o Heródoto coloca é clara. Se nós olharmos para a história, para Como um trás, todo. hoje, nós, do ponto de vista do respeito à vida humana e do respeito Muito ao mais outro, do que em nós qualquer estamos- época da Até história. como Nunca a legislação, vida sim. humana foi tão respeitada quanto agora. Nunca as instituições estiveram tão ligadas à questão dos direitos humanos como agora. Isso era uma coisa que 50 anos atrás ninguém falava.
Com certeza. Não é Mas verdade? por isso que a gente pode estar falando isso aqui agora, e mesmo assim, o nível de justiça ainda é muito Porque grande. a impressão que às vezes que parece é que nós estamos indo para o caos. Não. É o caos geral. Eu Não, vou ficar se com a gente medo agora de pode encontrar estar- as pessoas pelo para saber contrário. se ela... Pelo contrário. Como o Lombardi falou agora há pouco, como é que eu vou identificar a pessoa que trabalha do meu lado? Se quem está falando aqui no meu ponto é uma pessoa doente ou não? Pelo contrário. Pelo contrário. Se a gente está podendo falar isso aqui agora, a gente está podendo prevenir coisas que poderiam ser toleradas e pegar a gente Nós não de estamos surpresa. também criando um sensacionalismo em cima disso? Com certeza Não há sensacionalismo Eu nisso? acho que a gente ainda está muito longe de ser uma sociedade legal. Eu acho Mas que a nós gente está estamos cheio de perseguindo, o legislação. mundo é mais democrático hoje sim. do que nunca foi. Os Com direitos certeza. humanos hoje fazem parte de pauta de qualquer reunião global, coisa que não havia no passado. Né? Mas, Mas ainda muito Não percebe, aquém eu acho do que é para o básico de uma sociedade altruísta. Mas Eu o que acho. falta não é, no caso do bullying, não é bem a educação, doutora? Eu acho que falta muito dessa questão dos pais não estarem Que é exercendo fundamental, porque- suas funções de educar. Porque dentro da escola, quando é dentro, se toma uma decisão. Quando é fora, a escola se exime completamente. Aí o pai trabalha, não pode ver o que o filho está fazendo, não é? E aí fica por isso. Quer dizer, e aí chega um acúmulo de filmar e botar na internet. No YouTube, exatamente. Como se Que é fosse o uma coisa natural. cyberbullying, que é o cyberbullying. Montagens desagradabilíssimas. E se houvesse uma lei que punisse isso, não seria muito melhor? Eu acho que a lei, no primeiro momento, é importante para a gente criar isso, o Estado de Direito. Existe uma lei para reger, mas, na realidade, as leis, elas têm muitas. A questão é, vamos cumprir? Vai ser fiscalizada? Porque senão a coisa acaba virando... existe a lei. Nós temos leis maravilhosas, mas elas não são cumpridas, elas não tem fiscalização. O que é uma lei sem fiscalização? Tem que mexer no bolso, então, do pai, da escola? Doutora Cláudia, Também. a nossa telespectadora Cláudia Regina Vargas, ela é professora e diz que tem dificuldades em saber como a equipe escolar deve atuar nesses casos de bullying, por exemplo. Primeiro tem que identificar o que é o bullying. Quer dizer, o bullying não é chamou uma pessoa assim, orelhudo. Não, não é isso. O bullying é uma agressão intencional, quer dizer, é para agredir, não é uma brincadeira. Ela tem que ser repetitiva e ela tem que ter uma situação sempre em que o agressor esteja numa situação extremamente superior ao agredido. Ou seja, ou ele é mais forte fisicamente, ou ele é mais forte numericamente e não dá oportunidade da vítima se defender. Então, isso é bullying. Porque senão, daqui a pouco, você está chamando uma pessoa de... ou a neguinha, de forma carinhosa, como a gente sabe na Bahia, neguinha, negona, é uma coisa carinhosa. Isso não é bullying. O bullying, ele é repetitivo, ele é uma situação que vai levando à exaustão da vítima e não conseguir Mas se reagir. houver intervenção da professora, da diretora, não dá para eliminar isso, doutor? Claro, claro que sim. Agora, é claro que a criança que pratica o bullying, ele não faz na frente do professor. Você tem que começar a procurar no recreio, porque ele disfarça na frente da professora. A criança sabe que não pode fazer aquilo. Então, é claro que tem que haver uma predisposição para todas as pessoas, até o funcionário, o cantineiro, estarem informados do que se trata, para aquilo ir sendo informado e sendo, como é que se diz, penalizado de alguma maneira. Não estou falando de forma violenta, mas por que não uma criança que faz isso, por que ela não pode ajudar a pintar o muro da escola? Ok, doutora Ana Por Beatriz. que ela não pode fazer um castigo solidário, que seria socialmente bacana? Nós chegamos ao fim do programa, queremos agradecer a gentileza da sua Mas já. participação conosco, muito Obrigada. obrigado. Nós queremos também agradecer a participação dos jornalistas aqui, nossos colegas, companheiros aqui na nossa bancada de entrevistadores, e lembrar que as perguntas que não foram respondidas e foram enviadas por e-mail, nós vamos encaminhar então a nossa convidada de hoje. Quero lembrar a você mais uma vez que o Roda Vida é exibido aqui às segundas-feiras pela TV Cultura, com transmissão simultânea pela internet e também retransmitido para todo o país através da TV Brasil e das emissoras da rede pública de televisão. Você fica agora com a nossa programação ou veja mais uma atração na sua emissora local. Boa noite e até a próxima. Obrigado pela sua atenção.